Vamos dar início a mais uma de nossas aulas. Vamos começar? Vamos começar, meninos e meninas do quarto ano. A aula de hoje de português é sobre sinais de pontuação. Vocês estão vendo aí espalhado na tela vários sinais de pontuação, né? Então, esse conteúdo de sinais de pontuação já vem acompanhando vocês desde o segundo ano. E agora o livro vai ampliar esses sinais de pontuação. Vamos começar? No geral, para representar pausas na fala, nos casos como ponto, vírgula e ponto e vírgula, ou entonações nos casos do ponto de exclamação e de interrogação, por exemplo. Além da pausa na fala e na entonação da voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita nossas emoções, intenções e anseios. Gente, como hoje em dia a gente utiliza muito WhatsApp, Facebook, redes sociais, que são utilizadas na nossa ausência, então é identificado a nossa fala através da escrita. Os sinais de pontuação vão mediar para quem está do outro lado da tela entender qual é o tipo de emoção que você está sentindo. Se você está triste, se você está chateado, se você está alegre, se você está feliz. Então, entender como funciona o sistema de pontuação, os sinais de pontuação, é de extrema importância para que a gente possa se comunicar nas redes sociais. Porque quando a gente não está presente fisicamente, então não tem como a pessoa visualizar através do nosso rosto o que é que a gente está sentindo. Então, é através da fala que a gente vai transmitir para outra pessoa o que a gente está sentindo. E a pontuação é muito importante nessa transmissão. Então, vamos lá começar. O primeiro sinal que a gente vai ver aí é o ponto final. Sou o ponto final. Venho no fim da frase para indicar que ela acabou. Então, ponto final é o primeiro ponto que a gente aprende. E ele é utilizado toda vez que eu concluir uma ideia, ou seja, toda vez que eu concluir uma frase, eu tenho que colocar o ponto final. Lembrando que, quando eu for começar uma nova frase após o ponto final, a primeira letra tem que ser maiúscula. Então, usou qualquer sinal de pontuação, a maioria deles, a letra que vem posterior a ele é sempre maiúscula. Então, vamos lá ver alguns exemplos. Primeiro aí, hoje tem aula de português. Outro exemplo, estamos todos de quarentena em nossas casas. E o último exemplo, eu não gosto de sorvete de chocolate. O ponto final é utilizado tanto para as frases afirmativas como para as frases negativas. Então, aí, o primeiro e o segundo exemplo, hoje tem aula de português e estamos todos de quarentena em casa, são duas frases afirmativas. Eu estou afirmando alguma coisa. Mas no terceiro caso, que é eu não gosto de sorvete de chocolate, a gente vê aqui a presença do não. Então, não indica que é uma frase negativa. Então, mesmo sendo frase negativa ou afirmativa, a gente sempre tem que usar o ponto final. O próximo sinal aí, vocês estão vendo vermelho que apareceu na nossa tela, é o ponto de interrogação. Como vão? Tudo bem? Sou o ponto de interrogação. Sirvo para fazer perguntas. Então, esse sinal é utilizado no final das frases para fazer perguntas. Lembrando que quando aparece sinal de interrogação, nós somos obrigados a mudar a entonação da nossa voz para que as pessoas compreendam que o que a gente está lendo é uma pergunta e não uma afirmação. Então, vamos ver. Você está com saudade da escola? Você e sua família estão bem? Então, vocês estão vendo que para poder vocês entenderem que isso é uma pergunta, eu tenho que mudar o tom da minha voz. Porque se eu dissesse, você e sua família estão bem, e aparecer que era uma frase afirmativa, que você estava afirmando que a sua família estava bem, e não que estavam perguntando. No português, esse sinal vem no final das frases. Aqui, ó, no final dessa frase, final dessas frases. Quem já teve acesso a textos em espanhol, qualquer pergunta em espanhol, vai perceber que esse sinal vem duas vezes na frase. Tanto lá antes de começar a frase no início, como no final. Vem aqui no início e aqui no final. Para que isso?
para que a pessoa que estiver lendo aquele texto saiba, antes de começar a frase, que ela tem que mudar a entonação da voz, que é uma pergunta. No nosso idioma, que é o português, não acontece isso. A gente só sabe que é uma pergunta quando chega no final. Então, é necessário que a gente faça a leitura visual antes de ler, olhe primeiro, para ver se é uma pergunta, para poder ler a frase. Oh, ah, viva, bravo, que público maravilhoso. Senhoras e senhores, sou o ponto de exclamação. Gosto de admirar tudo, mas sirvo também para indicar medo, espanto ou surpresa. Então, esse que está aí de azul é o ponto de exclamação e ele é utilizado para tudo que eu acabei de falar. Indicar medo, espanto, surpresa, alegria. Então, a partir do ponto de exclamação, eu vou mudar minha entonação de voz. Se eu quiser mostrar medo, eu mudo o tom. Se eu quiser mostrar alegria, eu falo mais alegre. Então, ele vai indicar essas emoções. Então, vamos ver aí alguns exemplos. Eu já cheguei. Oba, temos sorvete na geladeira. Então, viu que esses dois exemplos aí que eu mostrei são entonações mais alegres, mas também ele pode indicar medo, surpresa. Próximo sinal aí, vem ela toda charmosinha, é a vírgula. Eu sou a vírgula. Minha função é indicar uma pequena pausa na leitura ou separar palavras, frases e expressões. Preste atenção para não confundir com o ponto e vírgula, que tem quase a mesma função. A vírgula é uma pausa pequena no texto ou na frase. Então, vamos ver aí alguns exemplos. Recife, 10 de maio de 2020. Então, além da pausa, a vírgula pode ser usada para outras situações. A primeira que a gente viu aí é para separar a cidade da data. Então, eu tenho aí Recife no início, aí eu boto uma vírgula entre a cidade e a data, Recife, 10 de maio de 2020. Outro caso, para enumerar uma sequência, ou seja, tem muitas coisas que eu vou fazer naquela frase e eu preciso separá-las, então eu uso uma vírgula. Então, eu tenho aí, fui para a feira e comprei laranja, banana, maçã e mamão. Então, tá vendo aqui que é uma sequência de coisas, laranja, banana, maçã e mamão. Então, para separar, eu preciso utilizar a vírgula. Gente, se eu estou vendo uma vírgula, então eu necessito fazer uma pausa. Eu não posso ler, fui para a feira, comprei laranja, banana, maçã e mamão. Não posso. Eu tenho que ler pausadamente, porque tem gente que lê e passa direto. Não pode passar direto, porque às vezes, se você passar direto, você entende outra coisa. Então, leia devagar quando tiver a vírgula. Fui para a feira e comprei laranja, banana, maçã e mamão. Outra situação que a gente utiliza a vírgula é quando eu quero dar destaque a uma parte da frase, que essa parte se chama vocativo. Quando eu quero chamar alguém. Olha aí o exemplo que surgiu aí. Laura, estou aqui. Então, eu quero dar destaque a quem? A Laura, que é um vocativo. Eu estou chamando aquela pessoa. Olha aí o casalzinho simpático. Nós formamos um casalzinho simpático, somos o ponto e a vírgula. Indicamos uma pausa maior que a vírgula sozinha. Então, é a mesma função, só que aqui eu dou mais espaço de tempo. Então, vamos ver aí o exemplo. Mamãe chamou Paula. Ela atendeu logo. Viu que eu esperei um pouco para poder dizer. Se de vez de dois pontos fosse ponto e vírgula, ia ficar da seguinte forma. Mamãe chamou Paula, ela atendeu logo. Viu que praticamente não teve pausa. É diferente, a pausa do ponto e vírgula é maior. Somos gêmeos, somos os dois pontos. Indicamos uma pausa maior que a do ponto e vírgula. Somos empregados também antes de uma citação, enumeração de itens ou exemplos. Então, os dois pontos, além da pausa, ele traz outras situações que também podem ser usadas. Vamos ver alguns exemplos. Explico-me, não vou porque está chovendo. Então, antes de alguma explicação, tá vendo aí que ele disse logo de primeira aí, explico-me, porque depois vai vir uma fala. Não vou porque está chovendo.
Segundo caso, lembra que a gente viu na vírgula que a vírgula é utilizada para sequências, quando eu quero botar várias coisas uma do lado da outra. Antes dessa sequência, eu posso colocar dois pontos. Olha aí, na papelaria há papéis, lápis, borrachas e apontadores. Eu tenho uma sequência aí que é lápis, borrachas e apontadores. Mas antes eu pude colocar os dois pontos, porque eu vou indicar que vem uma sequência aí. Então, antes de qualquer sequência, se eu quiser, eu posso utilizar os dois pontos. E o último caso, antes de uma fala, quando eu estou escrevendo um texto ou alguma coisa que vai indicar que posteriormente vai vir uma fala, eu boto os dois pontos. O camaleão disse: sua cor é muito linda. Olha aí, vimos os gêmeos e agora vamos para as três irmãs. Indicamos dúvida, incerteza ou suspensão de pensamento. Somos as reticências. Gente, reticências só são 3 pontinhos. Olha aí, vocês estão vendo elas aí bonitinhas, todas de lacinho aí na tela de vocês. Só são 3 pontos, não marque isso. E elas indicam quando eu quero deixar uma ideia em suspenso ou incompleta, para que quem for ler essa frase ou complete ou tire suas conclusões. É uma frase que está como se fosse incompleta. Eu comecei a pensar uma coisa e parei. Aí eu boto os 3 pontos. Gente, é 3 pontos, não é 4, não é 5, não é 10. Porque nas redes sociais as pessoas, para enfatizar, apertam no botão de ponto e clicam vários pontinhos. Não precisa, só é necessário usar 3 pontos, porque reticências são só 3 pontos. Olha aí o exemplo crescendo aí na sua tela. Essa fruta é boa, mas então está em suspenso, a ideia está incompleta. Então, para isso que serve as reticências. E um lembrete, os sinais de pontuação. O emprego adequado dos sinais de pontuação é de fundamental importância para o sentido de uma frase. Então, uma frase pode mudar ou perder o sentido de acordo com o sinal de pontuação que eu coloco ali. Se eu coloco uma pergunta onde é uma frase afirmativa, ou se eu coloco uma vírgula onde deve ser outra coisa, eu posso entender diferente o sentido daquela frase. Então, os sinais de pontuação são muito importantes. Vamos revisar aí o que a gente viu na aula de hoje de português. Aí aparece a vírgula para indicar pausa ou sequência de alguma coisa, que é várias coisas uma do lado da outra. Ponto e vírgula, o segundo sinal, é para indicar uma pausa maior do que a vírgula. O ponto de interrogação para perguntas. Ponto de exclamação, quando eu quero indicar medo, surpresa, alegria. 2 pontos antes de uma fala e antes de sequências. Reticências, quando eu quero deixar a ideia incompleta.